pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quarta-feira com a Liga dos Campeões, semifinais, onde temos a equipe do Manchester City da Inglaterra enfrentando a equipe do Real Madrid da Espanha. O primeiro confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 1-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Manchester City, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse novo confronto: casa, Manchester City para vencer ou partida acima de 2,5. Copa do Brasil, temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Fortaleza. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, venceu 4, empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, venceu 2, empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Palmeiras, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Fortaleza. Atualmente no Campeonato Brasileiro, a equipe do Palmeiras é a segunda colocada com 14 pontos ganhos e a equipe do Fortaleza a oitava colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa do Brasil: casa, Palmeiras para vencer. Ainda pela Copa do Brasil, temos a equipe do Santos enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, perdeu 2, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, perdeu 2 e também venceu 3. Atualmente no Campeonato Brasileiro, a equipe do Santos é a 7ª colocada com 10 pontos ganhos. E a equipe do Bahia é a 14ª colocada com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Santos, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Bahia. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Copa do Brasil, temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Grêmio, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Cruzeiro. Melhor opção para esse novo encontro: empate, casa. Copa do Brasil, temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, venceu 1 e empatou 4. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do São Paulo. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Sport é a 9ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do São Paulo, no Campeonato Brasileiro da Série A, é a 10ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, São Paulo para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Internacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, perdeu 3, empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Internacional, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do América Mineiro, 1 empate e 2 vitórias para a equipe da Internacional. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série A equipe do América Mineiro é a 20ª colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe da Internacional é a 12ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Internacional para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, perdeu 3, empatou 2.
Atualmente, essa equipe se confrontaram por 5 vezes, tendo 4 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro e 1 vitória para a equipe do Corinthians. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A equipe do Atlético Mineiro é a sexta colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Corinthians é a 17ª colocada com 5 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa do Brasil: casa, Atlético Mineiro para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Botafogo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente no Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético Paranaense é a 5ª colocada com 12 pontos ganhos. E a equipe do Botafogo é a 1ª colocada com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atlético Paranaense, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Botafogo. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Bilhete pronto com as seguintes sugestões. Quer saber dos bilhetes prontos? Vai estar lá no grupo de Telegram, que é totalmente gratuito. Obrigado e boa sorte.